Nesse vídeo eu vou fazer uma espécie de serviço de utilidade pública porque tem aqueles usuários mais leigos no mundo da tecnologia que precisam ficar informados sobre o que está acontecendo recentemente, principalmente sobre as informações dos smartphones que você vai comprar. Isso acontece lá fora e está acontecendo no Brasil, que é uma espécie de desinformação das lojas e também de algumas marcas sobre as especificações técnicas do smartphone. É o seguinte: você vai lá, entra no site do fabricante ou do e-commerce onde você pretende comprar aquele telefone que você olhou, gostou e se interessou por ele, e vê lá nas especificações os 8 GB de RAM. Só que aí, quando você recebe o smartphone em casa, vai ver nas especificações técnicas do aparelho, tá lá 4 GB de RAM. O que diabos aconteceu? Antes de você procurar o Procon, deixa eu te munir de informação para você ganhar a causa. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as informações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e principalmente com aquelas pessoas que estão se sentindo enganadas por conta dessa prática, que sim, é desinformação por parte do setor. Não estou dizendo que todas as marcas estão fazendo isso, mas eventualmente pode acontecer, até porque o consumidor não é obrigado a olhar sempre para as letras miúdas de alguns sites. E aí, os órgãos de defesa do consumidor precisam ficar de olho também, porque tem marcas e e-commerces que estão se safando de eventuais multas e processos por causa das letras miúdas. Esse é o típico cenário onde letra miúda não salva ninguém e eu vou explicar por que a partir de agora. Aí você vai me perguntar: mas Eduardo, o fabricante ou o e-commerce mentiu para mim quando publicou 8 GB de RAM e eu recebo 4 GB no dispositivo? E é uma decepção quando você se depara com essa informação equivocada ou dúbia? Sim e não, porque de fato você pode ter smartphones que vão aumentar de forma virtual a memória e aí sim alcançar os 8 GB de RAM. Alguns fabricantes como Samsung, Motorola, Realme, Xiaomi e praticamente os principais fabricantes de dispositivos Android estão inserindo nos seus smartphones de entrada e linha média um recurso chamado RAM Boost ou Virtual RAM. Dependendo da marca, você vai encontrar essa expressão aparecendo de forma diferente, onde na prática você tem uma memória virtual que é acrescentada à memória física do dispositivo. No passado, não muito distante, bom, pode ser distante para vocês, membros da geração Z, mas para mim não é muito distante porque eu tenho trauma disso até hoje. Mas no passado não muito distante, a Microsoft colocava essa memória virtual no Windows, o que era uma grande porcaria, porque essa memória virtual, e isso também acontece na RAM Boost, ela ocupa parte do espaço de armazenamento do dispositivo. No caso do Windows, parte do espaço de armazenamento do computador. E por que ela não servia para nada? Porque essa memória virtual ela era utilizada numa época onde todos os computadores contavam com HDs. HDs mecânicos, com disco mecânico, com agulha lá para fazer a leitura e gravação dos dados, e todo mundo que já usou um notebook, um desktop na vida sabe muito bem como um HD funciona muito mais lento do que um SSD, que hoje está muito comum em qualquer PC ou Mac. Na prática, não melhorava o desempenho do Windows. O máximo que permitia era utilizar mais aplicativos ao mesmo tempo, e ainda assim, só a partir da era da multitarefa do Windows é que realmente isso servia para alguma coisa, do Windows 95 para frente. E depois esse sistema de memória virtual foi caindo em desuso até que hoje temos os SSDs e está muito mais barato você comprar memória RAM do que era em um passado de 25, 30 anos atrás. Pois bem, nos smartphones funciona mais ou menos da mesma forma, e a gente tem que levar em consideração também que nos telefones tem um detalhe técnico que muitos usuários não conhecem, passam desapercebido e que o tio aqui vai contar para vocês.
Padrões de armazenamento diferentes contam com performances diferentes. Não é só a velocidade de memória que conta para ter uma maior fluidez ou um melhor desempenho. E no caso, a RAM não entrega um melhor desempenho prático. Vai permitir que você abra mais rápido e uma maior quantidade de aplicativos ao mesmo tempo. O que a memória virtual ou a RAM Boost faz na prática? Vai permitir que você execute mais aplicativos em segundo plano, permitindo também uma hipotética maior fluidez no telefone. O que eu levanto dúvidas se essa RAM Boost realmente funciona do jeito que vende é o fato de você ter padrões de armazenamento nos smartphones que são diferentes de acordo com a faixa de preço. O padrão UFS 2.2 é mais lento que o padrão UFS 4.0. E aí, meus amigos, minhas amigas e pessoas que estão acompanhando esse canal de vídeos, eu não sei se a promessa dos fabricantes vai se resultar em uma realidade prática mais feliz para aquelas pessoas que acreditam que vão ter um melhor desempenho por conta da RAM Boost. É uma dúvida que eu estou aqui abrindo meu coração, que eu tenho a sério, e eu acho que você também deveria ter. E vamos para a parte onde o marketing das marcas e dos e-commerces está falhando miseravelmente e levando o consumidor a uma interpretação equivocada dos anúncios dos smartphones que são comercializados hoje, que contam com essa memória virtual adicional e não memória prática e nativa dos dispositivos. A sua tia Cleusa não é obrigada a ler as letras miúdas de uma página de um produto vindo do fabricante ou de um e-commerce. Todas as informações mais relevantes do smartphone precisam estar claras nas páginas do fabricante e da loja onde a sua tia Cleusa vai comprar o telefone que ela quer e pagar menos de R$1.000 por isso, porque ela entende que o Moto G24 Power ou o Galaxy A05 vai ter o mesmo desempenho que um Samsung Galaxy S24 Ultra. E a gente precisa conversar com a sua tia sobre isso, porque ela está errando feio na vida. Então, muitas pessoas estão se confundindo quando olham para um smartphone que pode ter até 8 GB de RAM, quando na verdade tem 4 GB nativos e 4 GB em memória virtual. E aí a gente tem que alertar o consumidor para olhar para as letras miúdas de cada página, ir para o site do fabricante, buscar as informações oficiais antes de fazer um investimento na loja virtual onde pretende comprar o dispositivo. O correto é que todo mundo publique até 8 GB de RAM ou até 12 GB de RAM. Mas não é isso que está acontecendo, infelizmente, e muitas pessoas são induzidas ao erro. Então, na prática, os fabricantes entregam smartphones que podem alcançar uma memória maior, mas nas configurações nativas você vai encontrar os tais 4 GB de RAM instalados no dispositivo, e a memória virtual, na grande maioria dos casos, ela é ativada depois pelo usuário. E aí também está a confusão, amigo da audiência que está assistindo o vídeo, e amiga também, e todas as pessoas que se identificarem com todos os gêneros, não importa qual. Então, vale a pena você entrar no site do fabricante para olhar as especificações, confirmar tudo com especialistas em tecnologia ou com o próprio fabricante. Se for o caso, entra na página de suporte, no chat e tira essa dúvida. E principalmente, para aquelas pessoas que querem usar a RAM Boost, que entendem que esse recurso pode ser bem-vindo para os smartphones, saibam que vão ter que ativar esse recurso no dispositivo depois que receber o telefone em casa. A RAM Boost não vem ativa de fábrica nativa na maioria dos casos, e aí vai ter que acionar esse recurso por conta própria na área de especificações. Cada fabricante coloca esse recurso de acordo com a sua customização do Android, e aí você pode ser feliz abrindo mais aplicativos em segundo plano, ou não, porque, na minha modesta opinião, é um placebo, não vai entregar aquele desempenho que você tanto gosta ou tanto quer. Pelo menos a experiência de uso pode não ser tão ruim assim, como se você tivesse os 4 GB de RAM. Mas eu mantenho meu mantra. Passa longe de smartphone com 4 GB de RAM. Tá? Com o passar do tempo, esse telefone não vai receber tantas atualizações e a experiência de uso vai ser prejudicada. Pensa 10 vezes antes de investir em smartphone com pouca memória e tenha sempre em mente que o RAM Boost ou qualquer recurso de memória virtual é um placebo. Vai utilizar recurso de hardware, vai utilizar espaço de armazenamento para virtualizar essa memória adicional. E eu não sei se com o passar do tempo e com o avanço do Android e dos aplicativos,
você vai querer ter um desempenho capenga ou lidar com um placebo, com um problema que é permanente e constante, que é o próprio progresso, que não é um problema, na verdade, é um problema para smartphone que não tem tanto recurso de hardware. Mas o próprio avanço da tecnologia pode ser um problema para smartphones com poucos recursos de hardware. É isso. As assessorias de imprensa dos fabricantes que lidem com essas informações e que melhorem as comunicações para anunciar os seus dispositivos nos seus próprios sites, e também vale para os e-commerces nacionais que de tempos em tempos ficam armando essas pegadinhas para o consumidor brasileiro. Para mais, acesse targethd.net. Todos os dias eu publico artigos de tecnologia. Boa leitura para todo mundo. E eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.